Ok, o que vocês estão pensando do tema? Será que o tema tem a ver com todos nós? Nessa nossa caminhada cristã, onde nós convivemos com famílias, né, com pessoas de igrejas, e eu creio que nenhuma pessoa fica fora desse tema, que é a questão verdade, com certeza. da ira. Quem nunca ficou amargurado por uma situação, por uma pessoa? Quem nunca ficou irado? É a primeira pedra que nunca fez isso, né? Eu Então, fiz aconselhamento sobre ira, viu? Ah, tá certo. Boa noite, Tânia Moreira. Liga seu microfone, Tânia. Certo, eu também passei uma experiência difícil, né? Não é, irmão Valdir? Passamos, né? Passamos aqui no Sul. Certo, então, hoje à noite a gente vai aprender alguns princípios importantes. Inclusive, a gente vai ver o exemplo de uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa extremamente azeda. Eu considero toda a nossa experiência hoje, no século XXI, a minha e a de vocês, como uma experiência insignificante em comparação à dele, né? A gente chama de fichinha. E ele nos ensina alguns princípios importantes para a gente vencer a ira e a amargura. Então, eu creio que a palavra do Senhor certamente vai nos ensinar esse tema tão importante, né? A amargura ou amargura? Será que o amor cura a amargura? Ok, então vamos começar a nossa reunião nessa noite de forma oficial, o nosso Meet. Eu quero expressar a minha gratidão a todos vocês, queridos irmãos de todo o Brasil, aqui do sul do Brasil, do Ceará, temos algumas pessoas que eu tive o privilégio de pastoreá-las, eu e Sulamita, uma grande honra para nós. Nós temos a Tânia, nós temos a Tacicléa, e temos outras pessoas também. Eu creio que na caminhada nossa, nessa noite, a gente vai vendo a chegada de mais pessoas. Mas que... Márcia, Santa Catarina, muito bem. Bem-vinda. É uma honra conosco nessa noite. Certo? Ok, então vamos começar o nosso Meet. Cada pessoa que vai entrando na nossa reunião, a gente vai dando um toque, a gente vai mencionando, né, Sulamita, como a minha secretária aqui ao lado, ela vai estar mencionando a chegada de cada irmão, de cada pessoa participando do nosso Meet nessa noite. Eu repito, é uma satisfação muito grande para nós. Esse ministério, essa plataforma que Deus deu para nós, nos comunicarmos nos quatro cantos do nosso Brasil, ok? Muito bem, vocês me conhecem, eu sou o pastor Cosmo, certo? Que é a irmã Sulamita ao meu lado, e eu quero convidá-los que vocês abram as suas Bíblias, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Então, esse tema é um tema que mexe conosco. É um tema que tem tudo a ver com cada um de nós. Seja nós crentes, e somos, seja aqueles que não são crentes, nós estamos nesse bojo, nesse pacote de enfrentar a amargura e a ira na nossa caminhada cristã. É verdade que o nosso assunto é um assunto sobre a doutrina do perdão, a doutrina do arrependimento, mas nós daremos uma boa pincelada nessa noite sobre esse tema, amargura ou amargura.
Então, vamos ler o versículo e, em seguida, a gente vai fazer uma oração e vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele possa estar lavando o nosso coração de qualquer amargura, ou ira, ou rancor que a gente tem no nosso coração. Certo? Vamos ler o versículo, diz assim, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nessa noite, diante da tua presença, Pai, da presença dos santos anjos, ó Deus, que nos assistem nesse momento, da presença de cada irmão em Cristo, de cada família representada aqui nessa reunião virtual, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado nessa noite, e noites passadas, e noites futuras nós teremos também reuniões assim. Nós queremos ter essa nossa gratidão, Pai. Sabemos que a palavra, ela tem poder para nos transformar, parecidos ou com teu Filho, que é o maior objetivo do Senhor. Lava-nos, purifica-nos, ó Deus, mediante o lavar e regenerador do teu Espírito Santo, Pai. Cada vida que está aqui, que já estão aqui essas vidas, outros que vão entrar, sejam abençoados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós queremos te agradecer e orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Ok, queridos. Nós colocamos aqui uma figura de um coração partido. Mas é exatamente isso que o versículo diz para nós. Quando nós estamos amargurados, irados contra as pessoas, contra o sistema, seja na igreja, seja na sociedade, nós ficamos com o coração quebrados, em pedaços. Não adianta nós, como cristãos, colocar desculpas ou pretextos que isso não acontece conosco. Eu já tive essa experiência na minha vida, não só aqui no sul do Brasil, mas também no Ceará, em família. Essa é uma experiência que todos nós, se nós nós não passamos, nós vamos passar por essa experiência de amargura ou de ira. Então, amargura. Será que o amor cura a amargura? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza absoluta de que o amor de Deus implantado em nosso coração é capaz da gente olhar para as pessoas que nos magoaram e orarmos por elas e dizer para elas que nós amamos essas pessoas em nome de Cristo Jesus. Se nós já experimentamos o amor de Deus em nosso coração, certamente a gente vai compreender que a dívida que alguém tem para conosco é bem menor do que a dívida que a gente tem para com Deus. Por isso que o perdão, ele é possível para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Então, esse versículo diz exatamente isso para nós, ok? Nós sabemos que a amargura é uma emoção que contamina. Ela contamina. O coração amargurado tende a contaminar as pessoas, a contagiar pessoas que talvez não tenham nada a ver com história na nossa família, na nossa igreja. Por isso que um coração amargurado, ele inflama os outros. O sábio Salomão, ele diz para nós, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda os dólares, guarda o teu dinheiro, não. Sobre o que se deve guardar, guarda o coração. É o coração, é a fonte, guarda o teu coração. E a grande pergunta para nós nessa noite, queridas ovelhas
do pastoreio do Senhor Jesus. Como você e eu como é que nós temos guardado o nosso coração? De que forma o nosso coração está protegido, mesmo como crentes que somos? Guarda o teu coração. Por que eu devo guardar? Porque dele procedem as fontes de quê? Da vida. Então, alimentar a amargura em nossas mentes e corações provoca mal-estar interior. E muito mais do que isso, enfermidades de natureza psicossomáticas. O que é uma enfermidade psicossomática? É a doença do corpo, que é causada pela parte psíquica. Muita gente está adoecendo fisicamente pela mágoa, por guardar mágoa, rancor no coração. Isso tem consequência física. Isso já é provado. Muitas pessoas, talvez, nem toda doença é proveniente disso, mas gastrite, problema do coração, muitas vezes, pressão alta, diabetes, é proveniente de corações amargurados, corações virados. Então, quando a gente guarda a mágoa no coração, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso pode ter sequelas profundas na minha e na sua vida. É importante isso. Há muita gente que, embora salva, nascida de novo, pelo Senhor Jesus, vive vidas infelizes. Um dos propósitos da lição de Jesus é o propósito de João 10:10. O versículo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante, uma vida vivida acima da mediocridade. Nós somos candidatos a viver uma vida assim. Quem são essas pessoas? Nós, a Igreja de Cristo, pode viver assim. Mas muitas pessoas não vivem assim. Não têm essa vida abundante. Vive uma vida de cabisbaixo, amargurada e muito triste. Devemos viver de cabeça erguida, de um modo confiante na manifestação da graça de Deus em sua vida e na minha vida. Eu quero mostrar nessa noite como o nosso primeiro ponto. Nós temos dois pontos nessa noite com esse tema: amargura ou amargura, né? Nós temos algumas razões do mundo para vivermos não amargurados. E a primeira razão, você pode acompanhar na sua tela, no slide, na mensagem que vocês estão assistindo. A primeira razão, que nós somos libertos do poder das trevas e do pecado. Então, por que viver amargurado? Se Deus me libertou das trevas, todos nós cristãos, nós caminhávamos em passos largos para o inferno. Deus nos tirou das trevas. Nós somos comprados por um preço altíssimo, queridos. Então, nós não podemos viver amargurados, porque nós éramos das trevas. A Bíblia diz em Colossenses 1:13, diz assim, Colossenses 1:13, diz assim a palavra do Senhor. Ele diz, está na sua tela, ele nos libertou. Quem nos libertou? Jesus. Ele nos comprou, ele nos libertou, ele nos libertou. Libertou o Francisco, Sulamita, Valdir, Claudir, Tânia, Taciclé. Nós que somos salvos, ele nos libertou do quê? Do império das trevas. Nós vivemos sobre um império chamado trevas. Diz a Bíblia que nós tínhamos um dono, um patrão. Esse dono era o diabo, era o nosso dono. Mas diz a Bíblia que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que privilégio, queridos. Nós temos todas as condições do planeta para vivermos vidas abundantes, porque agora nós somos do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva. Coloque no seu coração isso. Isso é a mensagem do Evangelho.
Eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou agora filho do Deus Altíssimo. Eu fui comprado. Eu pertenço à família de Deus. Puxa, por que eu vou viver amargurado, cabisbaixo, reclamando, tendo uma vida azeda? Não, não, não. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um império do mal em ação no mundo. O Deus deste reino é Satanás, diz a Bíblia. Ele é chamado de diabo, ele é chamado de maligno, tentador, destruidor, pai da mentira e muitos outros nomes. O homem não pode libertar de si mesmo, desse império das trevas. Ele é libertado somente e tão somente através de Cristo. E nós somos libertados. Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. A libertação vem de Cristo e não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana. Não pode. Mas somente pela mão divina. E esse poder das trevas que estava sobre nós, ele foi quebrado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, Deus nos libertou das trevas. A segunda razão, mostra na sua tela, é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Diz também o versículo 3. Ele nos transportou, ele nos tirou das mãos de Satanás e nos colocou nos braços do Senhor Jesus. Eu agora, você agora, nós agora, nós pertencemos totalmente a Deus. Ninguém, nem as trevas, nem o diabo, nem Satanás, ele toca em você sem a permissão de Deus. Nós temos como exemplo Jó. Satanás só afligiu Jó porque Deus permitiu. Então nós somos protegidos, nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus, ele montou, diz a Bíblia, que ele montou uma operação de resgate para nos libertar do poder das trevas. Nós estávamos na casa do valente. Jesus, ele saqueou, ele tirou a gente do poder de Satanás. Então, ele montou um resgate. Ele usou seu filho para nos resgatar do império das trevas. Deus abriu os nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões de ferro que nos trancavam neste reino de escravidão e nos fez sair para uma nova vida em Cristo. Então, você agora é propriedade, você é sacerdote real, você agora pertence ao Senhor. A terceira razão para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida feliz, sem amargura, sem rancor, sem ira, é que nossos pecados, eles foram perdoados e cancelados. O escrito de dívida que tinha contra você acabou. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, diz assim: também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quando diz que Deus não lembra, não é que Deus tem problema de memória, não é nada disso. É que ele não traz à tona o pecado seu e o meu, que já foi perdoado. Não acabou. O escrito de dívida, repito, está pago. Tudo foi cancelado, foi perdoado. O salmista diz que quando dita o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, você deve acordar todas as manhãs, conscientes de que você foi perdoado. Há uma tese, há um pensamento, onde as pessoas dizem o seguinte: eu não consigo me perdoar, pastor. Você nunca vai conseguir. Não existe base teológica para você se perdoar, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer na promessa de Deus, de que ele diz: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados
e das suas iniquidades para sempre. Ele não lembra mais. O que eu tenho que fazer é aceitar o perdão de Deus na minha vida. Quando ele diz que perdoa, ele perdoa para sempre. Ele jamais vai tratar dos pecados passados, os pecados que ele perdoou. Acabou. Ele vai tratar a partir daquele momento do pecado que eu cometi e eu preciso pedir perdão. Então não existe essa ideia de me perdoar. Se eu me perdoo, então não preciso do perdão de Deus. Então, Deus me perdoa e eu tenho que aceitar pela fé, com base na Bíblia, a promessa de que ele me perdoa para sempre. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. A quarta razão para que a gente não tenha uma vida de amargura, que a gente não viva uma vida de sentimento arrasado na nossa vida. Qual é a quarta razão? Nós temos o poder do Espírito Santo atuando em nosso viver. Queridos, nós temos um selo da nossa vida. Diz a Bíblia, no livro de Efésios 1:13, e diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados. Nós somos um selo. O único povo do planeta que tem um selo para sempre é o povo de Deus. No momento que você ouviu a palavra, você creu na palavra, se converteu a Cristo, você recebe um selo. Esse selo, as pessoas mais ricas do planeta, sem Cristo, eles não têm. O dono da Claro, o dono da Vivo, o dono da Amazon, o dono da Microsoft, Bill Gates, eles não têm esse selo porque eles não são crentes. Eles têm dinheiro, mas eles não têm o que nós temos. Nós temos um selo. Por isso, queridos, nós temos essa quarta razão para vivermos uma vida feliz e uma vida abundante. A quinta razão, nós encontramos em Hebreus 10:24. Olha como é interessante. Qual é a quinta razão? Nós vivemos na comunhão dos santos, na família de Deus. Nós chamamos de igreja. Nós somos uma igreja. É por isso que Hebreus diz o quê? Não deixemos de nos congregar. Isso é mandamento. É um privilégio para nós. Fazemos parte de uma igreja, de um corpo local. Como é gostoso ouvir a música, ouvir a pregação, o contato com os irmãos, abraçá-los. É por isso que muitos crentes estão ficando frios espiritualmente, porque entende que eu posso ficar em casa apenas participando de um meet, né, de uma live, de outra coisa. Não, queridos, não. Eu preciso fazer parte de uma igreja local, porque é mandamento. Uma brasa fora do braseiro, né, fora das outras brasas, essa brasa, ela vai se apagar, ela vai morrer. É impossível um cristão crescer fora desse corpo chamado igreja. É salutar e é bíblico. Então, não deixe de frequentar a sua igreja. Pessoas imperfeitas? Tem, todas as igrejas têm. A única igreja que é perfeita é a igreja dos primogênitos que está no céu. Toda igreja desse planeta é a igreja que tem dificuldade. Pastor tem dificuldade, membros têm dificuldades. Nós precisamos pensar, eu vou para a igreja é por causa do Senhor. É porque eu tenho um coração grato ao Senhor. A quinta razão, a sexta razão, melhor dizendo, que eu posso ter uma vida sem amargura, é que nós somos chamados, você foi chamado, eu fui chamado a participar da maior, não é uma das maiores, da maior empreitada que poderia existir na face da terra. Que empreitada é essa, pastor? A obra missionária de evangelização mundial. Queridos, ovelhas do Senhor Jesus, Deus nos chamou para esse projeto. Esse projeto, que é um projeto ligado à igreja, é o projeto de resgatar vidas para o reino de Deus.
Se você está hoje aqui, participando dessa reunião, foi porque alguém entendeu esse projeto e te evangelizou e me evangelizou. Então vamos entender isso. Deus nos chamou para isso. Então, puxa vida, você não recebeu um convite de uma empresa multinacional, da Microsoft, de uma empresa de um poder aquisitivo elevadíssimo. Não, 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 não. Esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, da Trindade. Ele chamou você e a mim para sermos o quê? Cooperadores. Sim, pastor. Cooperador. Mas de quem nós somos cooperadores? Do dono do planeta. 1 Coríntios 13:9 diz que de Deus nós somos seus cooperadores. Parece coisa de sou menos, né? Cooperador de Deus, sim. O dono do céu, o dono do planeta. É aquele que fez tudo, nós somos os seus cooperadores. Puxa vida, esse é um privilégio. Por que eu vou vir amargurado? Por que eu vou ver de cabisbaixo, triste? Eu faço parte de um grupo especial. A maior empreitada do planeta é trazer pessoas para o reino de Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você é uma testemunha. Não seja uma testemunha, seja uma testemunha de Jesus. Fale para os outros a respeito da sua fé. Esse é o projeto que Deus nos chamou. A sétima razão para não vivermos amargurados é que nós temos a consciência de um Deus presente no nosso viver diário. Eu preciso ter consciência disso. 24 horas por dia, eu tenho um Deus presente. Eu tenho um Deus comigo. E Ele é onipresente. O Salmo 139 diz assim, ele diz, Senhor, Tu me sondas. Ele penetra. O que serve uma sonda? Uma sonda, ela penetra no nosso organismo. O Senhor vai muito além do que uma sonda. Ele penetra no nosso coração. Ele vasculha os corredores da nossa alma. Ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe estendes e entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele diz, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele conhece. Então, se você vai ao banheiro, se você vai para a sua empresa, se você vai jogar bola, nós temos um Deus presente. Se a gente tem essa consciência, mesmo numa fornalha de fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, pode ter certeza, você vai sentir na aflição a presença de Deus na sua vida. Se Deus te enviar para uma cova onde tem leões, ali você vai sentir a presença de Deus na sua vida, porque nós somos seus filhos. Então a gente precisa ter na consciência essa oitava razão. Nós somos o Deus presente, 24 horas conosco, certo? Na oitava razão, essa é a sétima, agora na oitava razão, para não vivermos amargurados, nós dispomos da oração como forma eficaz e pessoal de desenvolver intimidade com Deus. A arma mais poderosa do planeta não é o arsenal, não é o poder bélico de um país. Pode ter o PUT, bombas nucleares, ter tudo. Mas, queridos, o poder da oração, ela move as mãos de Deus. Quando nós oramos, nós podemos mover o mundo com a nossa oração. Não é necessário nós estarmos presentes nos locais, na China, no Japão, na Europa,
nos Estados Unidos. A gente precisa estar presente no STF. A gente pode convocar aquele que pode mover as peças do planeta. E essa pessoa é Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, em Filipenses 4:6, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Algo que deixa você ansioso, pessoas, coisas, a sua posição, cuidado, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Olha que coisa bacana. Eu tenho que apresentar os meus pedidos, aquilo que me leva à ansiedade, a Deus, e já com gratidão, com ações de graça. Então, Deus, ele dispôs para nós a oração, para que a gente possa conversar com Deus e para que a gente possa encontrar paz. A nona razão para que a gente possa ter uma vida feliz é nós temos a palavra de Deus como fonte segura de orientação para os nossos passos e para a tomada de decisões. A Bíblia, ela nos orienta. Quando a gente quer tomar uma decisão importante na nossa vida, seja na área matrimonial, na área ministerial, o que você vai fazer? Você vai consultar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. Essa palavra aqui é que vai nos orientar na nossa caminhada cristã. É a nossa cartilha de instrução, né? O salmista disse, no Salmo 105, versículo 119, versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela vai alumiar, ela vai clarear os meus passos, nas minhas decisões. Então, eu tenho diante de mim a Bíblia. Eu tenho a palavra completa. Ela me orienta, ela me dá a orientação que eu preciso. Se a gente examinasse mais as Escrituras, pode ter certeza, queridos, que as nossas decisões serão muito mais acertadas do que erradas, porque nós temos a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos capacita a tomarmos uma decisão acertada. Isso para mencionar apenas algumas razões para o cristão ser feliz e não viver amargurado e azedo. A amargura, o ressentimento, a ira e a raiva são sentimentos com um tremendo potencial de destruição. A amargura, ressentimento, a ira, a raiva, ela tem destruído vidas, tem impedido vidas de viverem vidas abundantes. Quantas pessoas têm problema de gastrite, repito, devido a esse problema de amargura? Quando estamos possuídos de amargura, não conseguimos abrir o espaço para a ação da graça de Deus em nossas vidas. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o exemplo a José do Egito. Mas antes de falar sobre José do Egito, eu quero dar aqui alguns conselhos para vocês nessa noite, alguns conselhos importantes para que a gente possa viver João 10:10. Vida abundante em Cristo. Qual o primeiro conselho que eu quero dar para você nessa noite? Primeiro conselho. Quando você acordar pela manhã, agradeça a Deus por mais um dia que Ele concede a você. Quando você acordar, agradeça. Não acorde com um semblante azedo, amargurado, né? Chutando o cachorro, né? Reclamando de tudo, reclamando do governo, reclamando do calor ou do frio. Então agradeça a Deus. No Salmo 118 diz o quê? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esse é o dia. Hoje Deus nos deu esse dia juntos. Acordamos. Nós estamos vivos. Se você, ao acordar amanhã pela manhã, e você
colocar suas mãos, né, assim para cima, pá, na parte vertical, e você perceber que as suas mãos moveram livremente. E se você colocou as suas mãos de lado, você percebeu que não tem nada lhe impedindo, pode ter certeza, é que você não está dentro de um caixão. Você está vivo. Se você está vivo, se eu estou vivo, agradeça a Deus. Se você leu o jornal, abriu ali no jornal, nos noticiários, e viu ali a parte dos mortos, pessoas que morreram, e ali não está o seu nome. Então você está vivo. Então agradeça a Deus todas as manhãs, né? Diz a Bíblia que a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Lembre-se de que você é uma pessoa amada de Deus e amada por Deus. O segundo conselho que eu quero dar para você nessa noite é que você tem à sua frente 24 horas de desafios e oportunidade para servir ao Senhor. Aproveite cada uma dessas oportunidades. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida como instrumento de evangelização, de ser uma bênção para outras pessoas. Deus quer que você seja canal de bênção. Então você tem 24 horas. Olha que privilégio. Acordamos, estamos durante o dia, daqui a pouco vamos dormir na nossa cama com a nossa família. Isso é um privilégio. Muitos hoje estão velando os seus entes queridos, os seus mortos, no cemitério ou numa capela. Você está vivo. Eu estou vivo. Então, temos esse privilégio. Outro conselho que eu quero dar para você. Se você identificar alguma pessoa que tem lhe causado algum mal, ore por essa pessoa. Se você tem alguma pessoa que lhe fez mal, que lhe magoou, e que deixou você irado, zangado ou triste, o que você faz? Ore por essa pessoa. Essa foi a minha experiência de amargura. Deus disse, você não pode ficar amargurado com essa pessoa. Ore por ela. Isso é importante, isso, né? Você jamais conseguirá ter raiva de uma pessoa pela qual você ora. Ore. Ore por essa pessoa, né? Desafio para as nossas vidas. Alguns desafios. Primeiro desafio, tenha uma atitude positiva para com a vida. Invista naquilo que ainda está para ser feito. Invista nisso. Então, quais são os seus projetos? Quais são os seus alvos? Invista na leitura, leitura bíblica, em estudos. Eu quero dizer para vocês um grande segredo na minha vida cristã. Mesmo numa terra árida, como é o sul do Brasil, sem conversões, sem muitas ovelhas para que a gente possa pastorear. Algo que tem me consolado é o estudo das Sagradas Escrituras. Leitura, a Bíblia, momento de crescer e de estar com o Senhor. Faça isso. Você não pode mudar o passado. Você não pode mudar o passado da sua vida, mas você pode construir um futuro. O passado é passado. Ele já foi perdoado. Mas você pode fazer projetos. Faça projetos. Estabeleça algo na sua vida e lute para alcançar esses alvos, esses objetivos. É importante que você tenha projeto na sua vida. Terceiro conselho, desafio para nós. O passado é uma referência importante na vida de cada um de nós, para que a gente não possa cometer os mesmos erros e que a gente possa evitar aquele que a gente errou no passado. E o quarto desafio, procure construir seu projeto de vida com base na fé em Deus. Faça o seu projeto. Não deixe Deus de lado dos seus projetos. Diz a Bíblia em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, busque a Deus em primeiro lugar. Nós temos para a nossa conclusão nesta noite e abrir espaço para perguntas e participações. Como está o nosso tempo? Dá um pouquinho mais. Então, eu tenho aqui alguns conselhos, né, desse tema, tomando como exemplo
uma pessoa do Velho Testamento, ainda no tema, né? Amargura ou amargura? O José do Egito, ele é para nós um exemplo de que somente o amor é capaz de limpar do nosso coração toda e qualquer amargura que a gente já sentiu ou venha sentir na nossa vida, né? Eu quero ensinar para vocês 5 formas de vencer a amargura. José do Egito, ele tinha tudo para ser uma pessoa extremamente amargurada. Tudo. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E o preço que ele foi vendido foi o preço mais baixo de um escravo. Foi vendido. Viveu no Egito como escravo, longe do cuidado de toda a sua família. Trabalhou duramente como escravo. Foi preso de forma injusta por ser acusado de assediar a mulher do Egito de Potifar, né? Aquele general do faraó. Ele foi acusado. Ficou mais de 2 anos na prisão, injustamente, acusado de forma injusta. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, ser uma pessoa azeda, né? A reclamar de tudo, reclamar de todos. Mas ele nos dá lições extremamente importantes para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição que eu aprendo com José é que José, ele não tinha dúvidas de que tudo que aconteceu com ele era por causa da soberania de Deus. Ele entendeu que nada que aconteceu na vida dele e que acontece na nossa vida é fora do consentimento de Deus. Isso é que é importante. A gente precisa ver a nossa vida como é que Deus está conduzindo tudo. José entendeu isso. José, ele via suas dores como parte do plano de Deus para a sua vida. Ele expressou isso no livro de Gênesis. Ele as canalizava e as usava para seu crescimento e maior aproximação de Deus, e não como combustível para manter e aumentar a sua amargura. No livro de Gênesis, no capítulo 45, do versículo 5, e foi por isso que ele declarou a sua família anos mais tarde. Diz assim um texto, olha como é interessante. Gênesis capítulo 45, versículo 5, diz assim, ó. Ele diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Ele está falando diante dos seus irmãos. Eles não fiquem assim, vocês, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele está dizendo, olha, Deus usou vocês para me trazer aqui para o Egito, para a conservação da vida. O que é isso? É entender que Deus, ele move as peças. É Deus que conduz a sua vida e a minha vida. Quando as coisas acontecem conosco e a gente não entende que Deus é soberano, ficaremos amargurados, ficaremos irados, zangados, azedo. José não. Ele entendeu que o projeto de Deus era trazê-lo para o Egito, para a conservação da vida. Outra coisa importante que a gente aprende aqui é que José, ele não permitia que seu coração ficasse remoendo mágoas. Acontece conosco isso, ficamos remoendo mágoas no nosso coração. Alguém que nos fez o mal, alguém que nos machucou, ficamos a vida toda nessa amargura, nessa ira, nessa zanga. Um dos maiores combustíveis para manter a amargura viva é ficar remoendo mágoas. José, ele entendeu que ele não podia ficar assim. O primeiro filho de José nos mostra claramente isso. No livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 51, olha o que ele fez, José, para mostrar que ele não ficou remoendo mágoas, nem contra a sua família, nem contra os seus irmãos, nem contra os soldados
do Egito, nada disso. Diz assim o texto, ó, José, ao primogênito, o primeiro filho dele, lá no Egito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José está dizendo o seguinte, olha, eu não guardei mágoa, eu não fiquei remoendo mágoa no meu coração todo o meu passado, porque em Deus eu encontrei perdão. Então José fez isso. Outra coisa importante que eu aprendo com José é que José não permitiu que a amargura criasse raízes. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Não deixar que a amargura crie raízes. A raiz é o que sustenta uma árvore. Corte a raiz e a árvore morrerá rapidamente. A amargura também é assim. Você precisa cortar a raiz da amargura do seu e do meu coração. José tinha motivos para fomentar o ódio contra os seus irmãos. Podia tê-los punido quando estava no cargo de governador do Egito. Eu sou agora governador da maior potência do planeta. Ele podia ali se vingar dos seus irmãos. Diz a Bíblia que quando José reencontrou seus irmãos traidores, olha o que ele disse em Gênesis capítulo 45, os versos 4 e 5. Ele diz o quê? Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que atitude desse homem de Deus. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu que, mesmo que ele tinha a memória do que ele enfrentou, mas ele não guardava raízes em seu coração daquele que fizeram de mal contra ele. José é um homem de Deus que nos ensina isso importante. É importante a gente lembrar disso. Outra coisa extremamente importante, José não permitiu que a amargura produzisse maus frutos. José entendia que não cabia a ele se vingar ou penalizar seus irmãos. Ele poderia fazer isso, porque era governador, mas penalizar, castigar, disciplinar aqueles que nos fizeram mal, ou aqueles que farão mal a cada um de nós, não é nosso papel. Porque a nossa tendência como cristão, qual é? É se vingar, né? Eu lhe pego na esquina, lá fora você vai ver e tal. A gente não faz isso com as palavras, a gente faz isso com o coração. Então ficamos, né, a primeira esquina, na primeira oportunidade, eu pego aquele camarada. José não entendeu assim. Ele entendeu que a justiça pertence a Deus. Ele diz no capítulo 50, versículo 19, diz, respondeu-lhe José, para quem? Para os seus irmãos, não temais. Acaso estou em lugar de Deus? Não sou eu que vou me vingar dos outros. É Deus que vai pedir conta a essas pessoas. Então José entendeu que não cabia a ele se vingar dos seus irmãos. Às vezes, diante do nosso sofrimento amargurado, queremos achar culpados para descarregarmos nossa amargura. José confiava que toda a retribuição e justiça era a função de quem? De Deus. Não era dele. Ele teve oportunidades, mas não retribuiu mal com mal. Diz a Bíblia que ele perdoou os maus irmãos prontamente. José beijou, versículo 15 do capítulo 45 diz, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Que atitude bonita. Alguém que não guardou no coração mágoa, rancor e nem ódio. Outra coisa importante, e vamos encerrar. José não permitiu que a amargura manchasse seu presente
e seu futuro. E aqui cabe uma grande pergunta. Será que Deus teria usado José grandemente no Egito se ele tivesse guardado no coração mágoa, rancor? Eu tenho certeza que não. Talvez José teria sido apenas, talvez, um lavador de banheiro, né? Um funcionário simples. A razão por que Deus usou grandemente este homem de Deus foi porque ele não guardou no coração mágoa, rancor contra os seus irmãos. Ele foi um homem que fez diferença em seu tempo. Até hoje, ele é lembrado como exemplo de homem de Deus. Assim, compreender as nossas amarguras e resolvê-las é muito importante para o nosso presente e nosso futuro. Talvez Deus ele tenha impedido de usar a nossa vida, porque guardamos no coração mágoa, rancor e ira. E você, tem cultivado amargura em seu coração? Pense nisso. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades em nosso coração. Amém? Ok, terminou nossa reflexão. Vamos pensar em tudo isso. Essa mensagem, essa reflexão, queridos, ela foi uma experiência da minha vida. Essa experiência de ficar magoado contra alguém, amargurado, foi uma experiência que eu passei na minha vida, no meu ministério. E essa pregação, ela foi importante para a minha vida. E eu resolvi compartilhar com vocês. Essa foi a minha experiência. José foi para mim um referencial de não guardar amargura, rancor no coração. Porque só quem perde é quem guarda essas coisas no coração. Vou compartilhar com vocês. Amém? Amém. Perguntas, dúvidas? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Você pode compartilhar conosco. Fique à vontade. Só lembrando que esse Meet está sendo gravado e depois a gente vai fazer a edição e publicar para você. De repente você quer compartilhar com outras pessoas ou ouvir outra vez, rever os pontos. Então, está sendo gravado, tá? E a gente coloca nos grupos. Amém. Ótimo, amém. Vou tomar aqui um golinho de café. E aí, tudo bem? Tudo em paz? Como é que estão os nossos corações? Guardados, protegidos? Que bom, né? Graças a Deus por isso. Obrigado, Márcia, pela sua presença de Santa Catarina. Lembro de você, Márcia Santos. É um grande prazer tê-la conosco aqui, certo? Repito, Tacicléa, Tatiana Santos, o nosso querido irmão Luciano Santos. Olha, a santidade está centrada na Bahia, Salvador. Olha aí, Luciano Santos, Tatiana Santos, só os santos, né? Todos nós somos santos. Tem santo no Ceará, Tacicléa, Santa Catarina, né? Tem santa na Tânia Moreira, não tem o nome santo, mas é uma santa do Senhor. Né? É Valurdinha também. Valurdinha, né? Que bom. A Irã Rodrigues também. Oh, coisa boa ver todos vocês. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Eu tomei muito tempo de vocês. Agradeço, pastor, pela mensagem muito boa. E é um prazer rever vocês também. É bom a gente estar estudando assim, né, no lar e poder ter mais um pouco de conhecimento. Pronto. E esse assunto gostei muito, porque muitas vezes a gente deixa de ser usado pelas dificuldades que a gente vai passando e vai acumulando tristeza no coração. Muito boa a mensagem. Deus abençoe imensamente vocês e o ministério de vocês. Certo. Eu esqueci o nome do teu esposo. É o Sebastião.
Sebastião. Eu estava tentando lembrar o nome dele. Nós tivemos hospedados na casa da irmã Márcia, irmão Sebastião, em Santa Catarina. Olha, eu vou dar para vocês. O tratamento foi VIP, foi assim, 5 estrelas. Nunca esquecemos. Como eu tive agora no Ceará também, foi recebido por famílias na Bahia, né, a Itapuã, Salvador e tantos outros locais também, né, mas é muito bom, ok? Acho que vocês são convidados para a hora que voltar aqui, a casa está aberta. Opa, que bom. Marcar uma viagem para cá e vir para cá com a gente. Vou falar com o pastor Moisés, dar uma oportunidade para nós pregarmos e falarmos um pouco do nosso ministério aqui. Como o pastor falou, né, nós tivemos algumas situações em que deixaram o nosso coração amargurado, pesado, né? E uma coisa que nós aprendemos é que nós somos a luz do mundo. Mas nós não podemos ser a luz enquanto nós estivermos vivendo nas trevas com a falta de perdão. É fácil? Não é fácil. Ah, você perdoou rapidinho? Não. Eu segurei uma amargura por mais de 1 ano. E eu só adoeci. O meu filho ficou gorduroso. A minha pressão subiu. Então, tudo isso a gente adoece. Por quê? Porque não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Porque como a gente não quer tomar uma injeção porque ela dói. Já a doença na gente vai doer muito mais do que qualquer injeção. É verdade, senhor. Então, precisa de muita dependência do Espírito Santo para perdoar, e principalmente quando, às vezes, a facada é grande, né, profunda. Nós sabemos muito bem o que é isso. E por isso nós temos liberdade de compartilhar essa mensagem, porque nós não estamos apontando para ninguém, nós estamos apontando para nós mesmos. Nós vivemos isso e nós entendemos qual a importância de se libertar. Se a gente sofreu uma facada grande, uma calada pelas costas, se alguém nos maltratou ao máximo, a gente deve lembrar sempre que o maior mago a gente faz contra o nosso Deus. Quando a gente entende, queridos, em nome de Jesus, Amém. entende que a nossa dívida para o nosso Deus era uma dívida impagável. Nós vamos perdoar qualquer pessoa que nos faz mal. Porque se Deus me perdoou, ele nos capacita a perdoar o nosso próximo. Puxa vida, às vezes a gente não quer perdoar o nosso irmão porque nos magoou. E o nosso Deus? E a dívida que a gente tinha para com ele era muito maior. Então, se a gente entende esse perdão vertical, Deus para conosco, qualquer problema, qualquer mágoa que a gente vai ter, ou venha ter, no nível horizontal, vai ser insignificante, a gente vai perdoar. Vai dar trabalho? Sim. Mas com Cristo ao nosso lado, entendendo o seu perdão, a gente vai perdoar sim, sem sombra de dúvida. Amém. Pastor, Pode falar. a amargura, ela só faz mal a nós, né? Perfeito. Quando nós não perdoamos, aquela pessoa que... a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 18, que, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, né? E ele vai falando, o versículo todo, vai nos ensinando que nós devemos ir até a pessoa. A gente não tem que esperar a pessoa vir até nós. Nós temos que ir até aquela pessoa. E se nós guardamos em nosso coração a amargura, o rancor por aquela falha que aquele irmão teve para conosco, a gente sofre. Aquele irmão não está nem aí com aquela situação. Ele não está nem se preocupando. Só quem sofre somos nós. É por isso que nós não devemos guardar amargura em nosso coração. Porque isso aí vai trazer doença. Causa tanto mal em nosso coração, em nossa vida, que a gente não consegue, às vezes, nem olhar para aquela pessoa. Então, a Bíblia ensina que nós devemos perdoar.
Porque o Concordo Senhor plenamente, nos perdoou, né? é verdade. E a gente lembra de Mateus 6. Se você vem para a igreja, se você tem um cargo para fazer qualquer coisa, mas principalmente na área eclesiástica, igreja, se você tem mágoa contra alguém, rancor contra alguém, o que Mateus diz? Dê pela tua oferta espiritual, volta e reconcilia-se com teu irmão. É. Muitos de nós estamos para a igreja com o coração quebrado, arrebentado, estourado. Deus está dizendo assim, a tua adoração, a tua pregação, eu não recebi. Não foi um aroma suave às minhas narinas. Então, isso é tão sério. Olha, isso é seríssimo na minha vida e na sua vida. Por isso eu preciso fazer uma retrospectiva, uma avaliação. Como está meu coração? Como é que está a minha adoração, Senhor? É importante que a gente faça isso. Obrigado, irmão Luciano. É. Outra pessoa? Perguntas? A irmã está falando. Ligação, irmã Tânia. Obrigada, pastor Cosmo, pela sua palavra, porque o tema foi muito, muito importante para nós, pelo momento que nós estamos passando, da qual o senhor tem conhecimento, o senhor é sulamita, né? Então, foi muito reflexivo por algumas dificuldades que nós estamos tendo e que Deus está trabalhando em nosso coração, né? Então, é bastante difícil, como esse outro irmão falou, né? Quando as coisas são recentes ainda, mas Deus tem nos dito que devemos perdoar 70 vezes 7, né? E às vezes isso fica bastante difícil, mas é realmente, conforme a palavra diz, né? Que devemos perdoar e não guardar ressentimento, amargura, porque o mal maior é sobre nós, nosso coração, que nos impede, né, de estar aberto ao coração, nosso coração a Deus. É como o Luciano falou, né? Sou eu que sofro. O mal vem para mim mesmo, né? É verdade. Então, exatamente como o irmão Luciano completou ali da Bahia, né? De Itapuã, né? Salvador. Né? Obrigado, irmão Luciano. Obrigado, irmão Clodi. Certo? Como o senhor falou antes também, né, pastor, uma brasa fora do braseiro, ela vai esfriando, né? Então, o tudo que aconteceu, essa amargura também, a gente nunca deixou de procurar uma igreja, de ir atrás, de devocional de manhã. Então, a gente continua, entende, mas com certeza a gente não vai ficar fora de igreja. Isso é o mais importante. Quanto à amargura, estava ligando. Quanto à amargura ali, eu lembrei também de um irmão, muitos anos atrás também, teve problema com uma igreja, ele saiu da igreja. Ele é palavra, ele evangeliza, mas está fora de igreja. Então, mas a gente vê a amargura nele, que continua amargurado, continua, sabe, ele não perdoou aquilo que aconteceu com ele. Isso já faz mais de 30 anos que ele saiu, abandonou, mas tu encontra ele na praça, falando com as pessoas de Deus, né? Mas aí a gente pergunta, tá, e que igreja está frequentando? Estou sozinho. Entende? Parece que não tem aquele crédito, não tem aquele... Como tu está falando, mas não... Tu está falando de Deus, está falando de Cristo, mas não tá indo em igreja nenhuma. Mas a gente vê ele muito amargurado. Então, isso não passou, realmente não passou nele, e como o irmão Luciano falou também, ele está fazendo mal para ele.
Mas muitas vezes é muito o orgulho que a gente tem. Por isso que a Exatamente. gente não pede perdão, É. é por causa do orgulho. Eu acho que a palavra é exatamente isso aí. É o orgulho, ele começa a entrar em nosso coração, dizer assim, se eu for pedir perdão, ele vai me humilhar. Mas É, a atitude de pedir perdão, que é um mandamento, eu faço por causa do Senhor. Claro, por causa do nosso Senhor. Mas primeiramente por causa do Senhor. Mas é exatamente isso, Pastor. É o orgulho. Porque mesmo como cristão que nós somos, o velho homem ainda está dentro de nós. Ele só vai ser extinto, só vai sair quando nós somos arrebatados, aí sim. Mas as duas naturezas ainda lutam uma com a outra, não é isso que a Bíblia diz? Sim, sim. Pode ter. Pedir perdão, às vezes, é muito mais fácil do que perdoar. Quando eu sou o ofensor, então eu vou lá, peço perdão, tudo bem. Mas quando eu sou ofendido, e muitas vezes a pessoa não reconhece que me ofendeu e não me pede perdão, é muito difícil perdoar. É muito difícil. Aí é muita graça do Espírito Santo mesmo, né, para nos dar essa força. Mas como o pastor falou, nos primeiras razões ali, nós temos o Espírito Santo, gente. Mas nós, assim, a Igreja Batista parece que ela tem medo de pensar, de falar muito do Espírito Santo. Eu acho que é coisa pentecostal, mas não. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos força à nossa disposição, sabe? Vamos depender dele. Nós temos o Espírito Santo, mas é muito difícil encontrar um crente cheio do Espírito. Por quê? mesmo. Porque para ser cheio do Espírito, precisa ter muita humildade. A primeira coisa que o Espírito Santo vai tirar é o teu eu, para que ele possa. E quando o meu eu estiver empenhando, e quando o meu eu estiver se protegendo, eu não vou ter uma vida plena do Espírito Santo. E é por isso que nós, muitas vezes, não temos vitória em muitas situações. É porque nós não damos esse lugar ao Espírito Santo. E é por isso que o ponto de partida para que a gente tenha essa comunhão começa no nosso lar. Por exemplo, tem culto aqui na nossa igreja que a Solamita canta e eu escuto. Eu prego e ela escuta. Eu acho que a única igreja do Brasil é a nossa que tem 100% de presença. Porque sou eu e a Solamita apenas na igreja. Né? Então, quando a gente vai realizar a ceia, ali eu olho para a sua, ela olha para mim. Né? Tem alguma mágoa, marido e mulher? Tem algum sentimento de... Olha, como é importante a gente chegar para a esposa. Quando eu chego para a Solamita, o que eu te magoei? Não pergunte isso, porque ela vai dizer, né? Certo? É importante que o nosso ponto de partida, antes da igreja, é marido e mulher. Sentar, abrir o coração. A gente faz isso aqui, eu sou amiga, eu sento e eu faço essa pergunta para ela. Ela vai dizer, qual é a minha atitude? Me perdoe. Preciso mudar. Então me ajuda. Essa atitude. Por isso que, às vezes, está secreto, como você falou, o orgulho, ele quer imperar. Ele quer ser o Senhor da minha vida. Mas nós estamos em Cristo e somos capazes de vencer tudo isso, né? E o pastor tocou num ponto muito importante. A questão, a gente às vezes pensa, as pessoas lá fora, me magoam, tudo, e muitas vezes as maiores raízes de amargura estão entre marido e mulher, pais e filhos. Porque a gente, como família, acontecem as coisas, a gente deixa para lá. Já faz como se nada aconteceu. Mas se nós não chegamos, não conversamos, não resolvemos, aquilo está lá dentro. Quando a pessoa faz uma outra infração, volta tudo à tona aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão da amargura dentro do lar, no nosso relacionamento de pais e filhos. Irmãos. Exatamente, irmãos. Outra pessoa, gostaria de falar, queremos ouvi-las. É muito bom. Hoje a Tatiana está quieta, né? Não fez nenhuma pergunta.
É muito bom. Se eu pudesse domingo ter todos vocês aqui na nossa igreja. Como eu ficaria feliz. Pudesse pegar um avião e vamos lá Pai dela, Iputi, Bahia, né, Santa Catarina, trazer todos vocês. Mas eu não posso fazer isso, não tem condições. Mas eu posso olhar para vocês, né, Montanha? Graça e paz, igreja. Opa! Amém! Olha aqui, irmã Estou Tatiana. aqui ó, com um convidado especial. Ok, aqui. Fala aqui. É meu pai. Opa! O nome dele? Luiz. Fala, pai. Luiz. Opa, seu Luiz. Muito prazer, seu Luiz. É um prazer para nós tê-lo aqui conosco hoje à noite, na nossa reunião virtual. Se bem aqui no nosso meio, né? Como tivesse na sua igreja. Né? Amém. Hoje eu estou aqui com minha filha. Muita glória a Deus. Opa. Aqui, mas está aconchegante, né, gente? E esse assunto é muito bom, né? Tem abordado, tem falar. Sua palavra bem pertinente, eu venho ensinando assim a gente como lidar com essas questões, né? E nós, como cristãos, temos que amar e sempre que nos acontecer algo, a gente tem que realmente olhar para Cristo, o que Cristo fez por nós, né? Porque isso aqui tudo vai passar, vai ficar. E se nós ficarmos guardando isso, nós não vamos estar nem bem com nós mesmos, nem com Cristo, né? Nem com o nosso próprio. E, por fim, né, não vai ficar nada bem na nossa vida, né? Então, é uma experiência muito boa, assim, que o senhor mais sua esposa pode passar para a gente estar crescendo, saber como vencer, né? Biblicamente, essas questões que alcança a todos, né? Alcança o idoso, a mulher jovem, a mulher mais idosa, a criança também, né? E hoje a gente vive em vários ambientes, né? E a gente tem que saber lidar com tudo, né? Que vem até nós, as remessas que vêm sobre a nossa vida, né? E essa fala que eu sobre José do Egito, né? Como o Espírito Santo vai nos usar se a gente estiver cheio de coisas ruins, né? É ira, é mágoa, amargura. Então, ele não vai ter liberdade. Ele está em nós, mas ele não vai ter liberdade porque a gente vai estar dominado por isso, né? Então, é propício esse culto, né? De ensino que a gente vê hoje cada vez mais praticar, né? E teve falas aí que eu nunca tinha ouvido falar assim, dessa forma, eu gostei muito, né? E cresci, vou, assim, praticar na minha vida. Espero que minha família também pratique, né? No momento do desespero, no momento da ira, que a gente venha pensar no Senhor Jesus e fazer o que Ele faria, como é que Ele quer que a gente proceda, né? Porque a gente vai partir, então a gente tem que fazer a vontade dEle, porque o mais importante na nossa vida é agradar o nosso Deus, né? Amém. E o ponto de partida, irmã Tatiana, é o contrário do que a Taciclé disse. Ela disse o que impera no nosso coração, muitas vezes, é o nosso orgulho como ser humano. Então, a gente precisa lembrar de que a atitude de pedir perdão é uma atitude de humildade. Né? Quando Natan chegou para Davi e disse, seu homem, você pecou. Davi disse, o que ele disse? Eu pequei porque Batseba estava nua, tal, não nada disso. Ele disse, eu pequei contra ti fiz somente o que era mal. A nossa atitude é se a gente sabe, na nossa casa, na nossa igreja, que tem alguém que está magoado conosco, não espere que a pessoa, como o irmão Luciano falou, não espere que a pessoa venha até você. Converse com ela, chama parte. Hoje à noite a gente pode colocar a nossa cabeça no travesseiro, na nossa rede, né, Nordeste, fazer uma perspectiva.
Tem alguém que precisa consertar? Tem alguém que eu magoei e não tratei? Seja humilde. Porque se a gente magoou alguém e não tratou, a nossa oração está interrompida diante do Senhor, está quebrada. Você pode orar à vontade, ele não vai ouvir essa oração. Eu posso cantar com a voz mais bela do mundo. Deus disse, ó, está pedido a sua oração e a sua pregação. Queridos, esse é um assunto de extrema urgência e importância. É por isso que viver uma vida abundante depende disso. Sem isso, não tem vida abundante. É impossível. É impossível. O pastor falou. Menos Irmã, praticar. Se nós, cristãos, 100% praticássemos a palavra de Deus, a realidade cristã no mundo seria outra. É verdade. Totalmente diferente. Devemos praticar verdadeiramente a palavra de Deus, porque não somente falar, mas praticar em nossas vidas, para que outras pessoas possam vir e conhecer esse Cristo que nós conhecemos. Perfeito. Eu acho que o que leva as pessoas a não virem conhecer a Cristo é na prática da palavra em nossas vidas. Porque as pessoas conhecem a gente, conhecem o nosso É o nosso exemplo, né? É o nosso exemplo. As pessoas não querem nem saber, né? Se tiver um mau exemplo, as pessoas não querem nem saber de Cristo. por favor, o segredo realmente é começar a orar por aquele que você está precisando perdoar. Façam isso. Esse é o seu termômetro. Quando você conseguir orar de coração aberto por aquela pessoa, você perdoa. Pode ter certeza. Eu não estou esquecendo, não tenho amnésia, não estou doente. Eu sei o que fizer. Mas eu não vou entrar com aquele rancor e eu vou conseguir orar por aquela pessoa. Então, eu consegui. Tem vontade de orar. Você não perdoa ainda. Mas no momento que o coração começa a liberar perdão, você consegue orar para aquela pessoa. O pastor disse, é possível odiar uma pessoa porque... É verdade. E outra coisa que eu fico pensando, né, quando a gente fala sobre oração, né, a gente estava vendo essa semana aqui em casa, de que os discípulos não pediram para Jesus seja pregado, se evangelizar, mas ele disse, ensina a gente a orar. Como orar? Por isso que é importante a gente começar a orar pelas pessoas que nos magoaram, né? Orar uns pelos outros com mais constância. Orar, para que essa ferida que está muitas vezes aberta no nosso coração, ela seja curada, mas é o perdão. Tem que entender isso. Oi? Deixa eu logo dizer o tema do nosso próximo Meet. É um tema extremamente intrigante. É um tema que tem muito a ver com hoje, com a questão da religiosidade no mundo, irmãos. Eu prefiro desafiar com esse tema hoje do que as pessoas partirem e saberem depois é tarde demais. Eu prefiro que alguém me confronte e que me ensine do que lá do outro lado não tem mais jeito. E o tema que a gente vai discutir na próxima semana é um tema que leva a gente a pensar. E o tema é esse. Coisas boas que deixarão as pessoas fora do céu. Coisas boas que deixarão as pessoas fora do céu. Há muita gente fazendo coisa boa, mas elas ficarão fora do céu. Isso a gente vai falar na próxima semana sobre esse tema. Tá bom? Então vamos encerrar a nossa reunião. Pastor, só uma pergunta. Vai ser na quinta-feira, também que vem? Vai ser sempre na quinta, irmão. Tá. Ótimo. Não, a gente já se programa sobre as quintas ali. Vale a pena
certo? Na próxima quinta a gente se reúne. Temos Tá. sempre o tempo novo. Se vocês querem um tema específico, pastor, eu queria que tivesse uma série com base nesse tema, tal. Fale para mim no meu privado. Pastor, eu queria falar mais sobre escatologia. Onde é que a igreja está? Na grande tribulação ou não vai passar? Como é que funciona isso? Se você quer algum tema dessa natureza, fala com a gente. A gente vai preparar o slide, preparar a mensagem para trazer para você. Tá bom? Certinho? Vamos orar? Certo. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada. E eu desejo a todos um término de semana, um final de semana muito abençoado, tá bom? E é um prazer sempre estar com vocês. Então, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai querido, nós te exaltamos nessa noite, Pai, porque nós reconhecemos que o poder vem do Senhor. O poder para transformar, o poder para incomodar o nosso coração quando estamos em pecado. Tire de nós esse coração duro, Pai, esse coração de pedra. Coloque em nós um coração de carne, um coração sensível, Pai, ao pecado. Nós não queremos ter uma mente cauterizada, nós não queremos, Pai, isso. Nós queremos sentir quando nós pecamos. Amém. Nós queremos ter vontade, Pai, não orgulho, de pedir perdão, de dizer, rei, preciso mudar, me ajuda, Senhor. Nessa noite tivemos como exemplo a vida do José do Egito. Que atitude nobre, Pai. Saber que tudo o que aconteceu com José é por causa da tua soberania. É o Senhor conduzindo tudo, Pai. Muito obrigado, ó querido Deus, pelos irmãos amados, ó Pai, de todo o Brasil, ó Pai, do Ceará, Santa Catarina, da Bahia, Salvador e de outras regiões. São queridos, são amados, são co-herdeiros conosco com Cristo da vida eterna, Pai. Ajuda cada um deles na caminhada, no trilhar, Senhor, suas famílias, suas igrejas, seus Amém. pastores. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Deus. Dá-nos a fonte pela palavra. Desejo de estar perto de Ti. Sabemos que um dia desses, sem aviso prévio, o Senhor vai nos chamar. Seja no arrebatamento, seja na morte. E vamos estar na Tua presença para todo sempre, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. E obrigado pela certeza absoluta de que somos Teus filhos. E um dia veremos a Tua face, Pai. Muito obrigado nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.